Pessoal, reforçando então, essa Masterclass, essa live é um estudo avançado que a gente tem a proposta de fazer pelo menos todo mês uma, para estudar aprofundadamente um tema, isso debater junto com os nossos alunos, ter essa troca também, né, por ser ao vivo, vocês poderem fazer pergunta, a gente entender quais são os interesses, as dificuldades de vocês e a gente está sempre trazendo melhorias. Então é muito importante que vocês participem com perguntas, críticas, sugestões e até um direcionamento de temas das próximas lives, o que a gente poderia melhorar e de que maneira a gente está conseguindo ou não atender vocês, tá bom? Como a gente está fazendo essa live voltada ao estudo, então a gente sempre no final deixa um presente aí para quem gosta de estudar, quem acompanha a gente até o final, vai ter um presente bem legal aí para vocês, então acompanhe a gente até o final da live, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, a gente vai começar a nossa live falando sobre sistemas de guarda, né? E primeiramente eu quero falar sobre a história da guarda, a evolução dela e a origem, motivos, por que eu faço guarda, o que é uma guarda, suas definições e características, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar o jiu-jitsu aqui do Brasil, né? O Brazilian Jiu-Jitsu, né? Como ele foi desenvolvido aqui, que é a vertente que hoje a gente trabalha no mundo inteiro. E a primeira vertente do jiu-jitsu aqui era principalmente para a defesa pessoal. E o que é a guarda na defesa pessoal? A guarda na defesa pessoal ela é basicamente, principalmente uma defesa, diferente que a gente vê hoje no cenário competitivo. Se você olhar as demonstrações do grande mestre Hélio Gracie, Carlos Gracie, da família Gracie, nas demonstrações dele do jiu-jitsu como defesa pessoal, você vai ver que a maioria das movimentações eram aplicadas em pé, lutando por cima, golpes de controle, pouca coisa trabalhada a partir do chão. Então a guarda ela era principalmente um controle de distância do adversário. Então, quando eu estava fazendo guarda no chão... Pessoal, antes de continuar aqui, eu estou com uma lesão na minha perna, então a minha movimentação está bastante comprometida. Eu vou tentar mostrar aqui da melhor maneira, mas não reparem na qualidade do movimento, tá? Em si na explicação, tá? Então, pensando na parte de defesa pessoal, a guarda, vem como se fosse dar soco, Jô. A guarda é para eu manter o controle, a distância aqui no meu adversário. Na questão da defesa pessoal, controlando, eu consigo daqui também acertar o meu adversário, contra-golpear e eventualmente, dependendo da maneira como ele vem para cima de mim, eu consigo avançar para algum ataque de triângulo e armlock, mas era basicamente isso que se trabalhava, ou especialmente isso que se trabalhava nessa vertente da defesa pessoal. E claro, né, trabalhando guarda aqui, à medida que a Jô se afastava, eu conseguia ter uma distância, a levantada técnica e aí a volta para a luta em pé, para o combate por cima, aonde era mais aconselhável na caso da defesa pessoal, tá bom? Então, a proposta da guarda era basicamente essa, controle de distância, gerar um ataque, mas principalmente controle de distância, dar espaço para voltar em pé. Depois veio a transformação do jiu-jitsu, quando ele começou a se provar diante de outras artes marciais. E aí começou a surgir os desafios contra outros lutadores experientes e também o Vale Tudo. E aí, né, o Vale Tudo veio a partir daí, o Vale Tudo que hoje é o MMA. A partir daí a guarda passou por mais uma transformação. Ela começou a ser utilizada, continuou sendo utilizada da mesma forma como controle de distância no chão, mas como eram com atletas profissionais que treinavam e se movimentavam também para não ser vítima tão fácil por cima, começou a ser utilizado. Então, por favor, de joelho no chão aqui. No ground and pound aqui, né, quando o adversário está batendo, começou a se usar mais guarda fechada e guarda de controle, para eu encurtar a distância, e aqui a Jô, quando está me dando soco aqui, já não tem mais tanto impacto, né, não tem mais tanta pressão em cima de mim. E também a guarda de meia distância, onde a Jô está tentando me bater aqui, mas eu controlo principalmente aqui a distância para eu conseguir acertar, conseguir bater, conseguir também fazer a levantada técnica e voltar em pé. Então nessa fase do Vale Tudo começou a ser mais utilizada a guarda fechada também, trazendo para o controle, para encurtar a distância, para sair nas costas, para sair no triângulo, para sair no armlock. E também começou a ser mais usado o trabalho de guarda no chão. Isso também já desde a época que o grande mestre Hélio Gracie participava de desafios contra judocas,
onde dificilmente ele conseguia derrubar o judoca e continuar a luta por cima, então ele viu que por baixo era o melhor caminho e dali começou a também se desenvolver mais esse trabalho de guarda, tá bom? E aí a gente chega na fase atual, que é a fase da competição, aonde eu não estou mais tão preocupado com o soco, com o chute, com a joelhada, então a guarda passou a ser muito mais aplicável e muito mais interessante para atleta de competição. Além do que, tem uma pesquisa que aponta que a grande maioria das pontuações de competição são de raspagem. Depois vem passagem de guarda e depois as outras pontuações. Ou seja, numa luta de competição, estatisticamente é mais fácil acontecer uma raspagem do que uma passagem de guarda. Então por isso é comum que muito atleta desenvolva o seu jogo de competição voltado para a guarda. E aí é que a gente chegou na fase que a gente está hoje, aonde explodiu o número de guardas que existem, a maneira de trabalhar, porque agora a guarda pode ser de joelho no chão, pode ser em pé, amor, por favor. A guarda não é mais um controle de distância para eu não levar soco, baixa de joelho, nem uma coisa limitada aonde eu tenha que me proteger muito para poder gerar meus ataques. Agora a guarda já é algo que eu quero atacar meu adversário, que eu quero derrubar ele, eu quero finalizar e não tenho mais a preocupação de soco. Então, a partir daqui começou a evoluir mais esse trabalho de guarda. E aí na própria parte de competição também, por favor, Jô. Antigamente, os atletas, até por causa dessa vertente do jiu-jitsu ainda ser muito ligado ao vale tudo, até um tempo atrás era meio que natural o atleta se destacar no jiu-jitsu para depois ir para o vale tudo, era meio que um processo final e natural. Então ainda se trabalhava muito o jiu-jitsu bem colado, bem justo, passando no chão, né? Então as guardas, elas tinham mais esse também controle de aranha, por exemplo, de trabalhar distanciando aqui de aranha, de manter o adversário longe, pegada de manga pisando no quadril aqui, né? Então tinha, pisando no quadril mesmo, controlando a distância aqui assim, então era mais comum esse controle de distância. Mas também começou a evoluir muito, né, a parte do jiu-jitsu com uma movimentação em pé, passagem de guarda em pé mais rápida, trabalho mais acelerado. Por favor, Jô, fechou. Né? Então essa é a evolução da guarda, desde onde surgiu ali na parte da defesa pessoal, né, mais limitada à defesa mesmo, até a situação de hoje em dia, onde a guarda é mais ofensiva para buscar pontuação de competição. Claro, ainda se defender, ainda atacar, mas tem mais essa vertente esportiva, tá? Isso é importante a gente entender para a gente conseguir caracterizar melhor, estudar melhor e estruturar melhor o nosso trabalho de guarda, nossas aulas e a maneira como a gente entende cada tipo de guarda, tá bom? Então, com esse surgimento de diversos tipos de guarda diferentes, aí começou guarda-aranha, guarda de la riva, guarda-laço, guarda-x, guarda one leg, depois guarda-lapela e por aí vai surgindo guardas diferentes. Até coisas que nem são guarda, muita gente chama de guarda, né? Guarda-tartaruga, que não é guarda. Né? A key guard, ela é uma maneira de trazer, mas normalmente você vai trazer para uma X, para uma one leg, ou para uma 50, né? Não é bem uma guarda, mas cada vez vai surgindo coisas novas. E você pode reparar que a maioria das vezes a nomenclatura se dá em cima do posicionamento de perna. Então a de la riva tem o posicionamento da de la riva, o laço, posicionamento da perna, a aranha, posicionamento da perna, X também, o one leg também. Então a grande maioria das guardas, elas se dão gancho, né? E por aí vai, a partir do posicionamento da perna. Mas depois a gente vai ver que o posicionamento da perna não é a maior constante e de que maneira a gente pode simplificar pelo controle e não pelo posicionamento. Certo, galera? Alguma dúvida ou alguma pergunta nessa primeira fase? Manda lá. Pessoal, tem uma pergunta aqui, o André vai ler pra gente, tá? O Leandro Vieira. Qual o propósito da guarda-K? Pessoal, então, como o Leandro perguntou, o propósito da guarda-K. Eu acho que, né, no meu entendimento, não vou entrar nesse mérito de nomenclatura, mas a guarda-K, na real, ela tem o propósito de eu trazer o controle da perna do meu adversário. E dali,
eu trago para algum outro tipo de guarda, né? Normalmente X, one leg, e principalmente ela vem é muito aplicada no no-gi, onde se faz essa tração para ataques de perna, tá? Por favor, Jô, de joelho aqui rapidinho. Então aqui a guarda K, galera, que o pessoal chama, para quem não está familiarizado, é quando eu entro uma pegada aqui na perna do meu adversário, venho travando, esse meu joelho eu vou levando lá para dentro, o outro eu venho de controle aqui e venho trazendo a perna do meu adversário para mim. Então na maioria das vezes, né, no no-gi, onde isso começou a ser mais utilizado e é muito aplicável, é para trazer a perna para os controles de ataque, de leg lock, heel hook, ataque de perna aqui. No jiu-jitsu esportivo, normalmente para trazer para uma guarda X, para uma one leg, né, trabalhar a partir daqui controlando a perna do adversário e também para alguns tipos de ataque. Mas eu vejo nesse sentido esse o propósito da guarda K, tá bom? Esclareceu, meu irmão? Espero que sim. Mandem perguntas aí, tá? Mais alguma coisa?